Dilatação térmica. Uma chapa de cobre utilizada em circuitos eletrônicos tem 60 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura a 16 graus Celsius. A área dessa chapa, quando exposta a uma temperatura de 66 graus Celsius, é de, dado coeficiente de dilatação linear do cobre, 16 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Primeira situação curiosa e importante de se chamar a atenção é uma questão de dilatação superficial, porque eu procuro a área de uma chapa. Porém, foi oferecido o coeficiente de dilatação linear. Então é importante saber que para trabalhar com esse coeficiente na dilatação superficial, eu vou multiplicá-lo por 2. Vamos aos dados. Então aqui nós temos área inicial. Se a chapa tem 40 por 60, a área inicial é 40 vezes 60, 2.400 centímetros quadrados, ou 2,4 vezes 10 elevado à terceira, como queira. A temperatura inicial é 16 graus Celsius, conforme que está colocado aqui no texto. Eu procuro, então, a área final, muita atenção com a pergunta, ele quer saber a área final, a temperatura final, 66 graus Celsius, e aqui o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que está apresentado aqui. Vamos então à equação que será utilizada, a equação da dilatação superficial. ΔA, variação da área, igual à área inicial, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, multiplicado por ΔT. Então a resolução ficaria assim. Então, estou procurando a variação da área em primeiro lugar. A área inicial, 2,4 vezes 10 a terceira, nós encontramos aqui. O beta é o dobro de alfa. Alfa está aqui. Multipliquei ele por 2 para que ele se transformasse em beta. Multiplicado por ΔT, que é 50. Por que 50? Eu iniciei na temperatura de 16 graus Celsius e terminei na temperatura de 66 graus Celsius. 66 menos 16, 50. Então, agora eu vou multiplicar 2,4 vezes 2 vezes 16 vezes 50, que dá 3.840. Vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. 3 menos 6, menos 3. Se eu quiser fazer notação científica, eu vou voltar 1, 2, 3 casas decimais e a variação da área, 3,840 centímetros quadrados. Cuidado. Por que cuidado? Se você não ficar atento à pergunta do texto, você vai acabar marcando isso como resposta, variação da área. Nós temos essa opção aqui, na letra A. Mas não é isso que ele está perguntando. A pergunta é a área final da chapa. Então, a área final da chapa é a área que ela já possuía antes do experimento, 2.400 centímetros quadrados, somado com o tanto que essa área aumentou, 3,840. Então, a área final é 2.403,840 centímetros quadrados. Portanto, a resposta correta é a letra C.